Shalom, shalom. Saúdo-vos em nome de Yeshua HaMashiach, tal como prometido. Hoje estamos a dar início aos nossos cultos online. Enquanto isso, eu vou aproveitar e partilhar aqui o nosso live. Aproveitar partilhar aqui o nosso live. Vou partilhar aqui o nosso live. Tendo no estado. Partilha aí com os seus amigos, convida os seus amigos. Já está no estado, agora vou aproveitar, ver aqui se consigo também partilhar alguns, eu vejo que não consigo. E vamos começar. Aleluia. Malablada soriande libro supraide mahande libro sata. Abra soriande libro sata abra soria. Faltam 3 minutos. Vamos convidar os nossos irmãos. Partilhe. Partilha. Convide as pessoas. Aleluia. Convide pessoas. Convide pessoas. Convide pessoas. Partilhe nos seus contactos. Gildo, muito bom. Começa a partilhar o link. Convide irmãos, convide amigos. Convide amigos. Convide amigos, porque faltam 2 minutos. Vá lá convidar os seus amigos, seus companheiros. Partilhe o link nos grupos. Coloca no grupo da igreja, Gildo. Podes copiar este link, partilhar o link do live no grupo da igreja. Faça isso já. Vá lá. Mare progressaria hande libro sataria. Vá lá, partilha. Falta 1 minuto para a gente começar. E com base nisso eu vou aproveitar, orar. Deus Pai, obrigado. Estou a recomendar este momento em suas santíssimas mãos. Estou a deixar este momento da palavra. Estou a dedicar e consagrar este momento tão precioso, pois tudo passará, Pai, mas a sua palavra jamais passará. Senhor, quero que a mensagem da manhã de hoje leve iluminação, que a palavra da manhã de hoje
leva libertação, que esta palavra possa levar conserto, possa levar e proporcionar bênção na vida dos seus filhos. Senhor, que nós diminuamos e que o Senhor cresça, apareça, antecipe nossas palavras, antecipe o nosso pensar, antecipe a atmosfera que reina neste lugar e neste momento, em nome de Jesus. Assim oremos. Amém. Amados ao Senhor, estamos a dar início ao nosso tema do mês, que é tempos de crise. E este tema, na verdade, foi inspirado por um pastor amigo, muitos conhecem, pastor Henrique Jindala. A visita na sua igreja, encontrei este tema que impactou-me completamente, e aquilo foi como se Deus estivesse a falar diretamente com o meu coração. E eu decidi trazer isso, ainda por cima o comuniquei, eu disse, já tenho o tema do mês, e muito obrigado porque Deus lhe usou para esclarecer muita coisa em minha vida. É bem verdade que podemos receber inspiração, mas não vamos replicar a mensagem. Teve tempo de refletir com base na realidade que a gente ultrapassa, e hoje vamos falar da parte do Senhor de momentos de crise, ok? O tema que nós vamos abordar durante o mês de junho é tempos de crise. Mas hoje quero vos abordar ainda unicamente o que é a crise, e ao longo da semana ou no decorrer da semana irei esclarecer o que é o tempo. Vamos falar acerca do tempo, porque falando do tempo levar-me-ia muito tempo para esclarecer. Por isso decidi começar pela crise e ao longo da semana a gente abordar e falar, esclarecer e definir o que é o tempo. Antes de mais, gostaria que pudéssemos ler. Vou pedir aí aos irmãos que estão em linha que comecem a colocar as passagens bíblicas nos comentários para ajudar aqueles que vão entrar depois. Estamos na carta de Gênesis, no seu capítulo 1, no seu verso 2. Gênesis, capítulo 1, verso 2. A Bíblia diz o seguinte, podemos começar só para esclarecer. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa é a primeira passagem. A segunda passagem é capítulo 3, a partir do seu verso 7 e 8. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira, e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esta aqui é a segunda passagem que a gente fará a leitura, e depois temos o Gênesis capítulo 27, que a gente fará a leitura no decorrer da pregação, ou mesmo em casa, faça, porque todo o capítulo é uma história. Depois temos a segunda carta de Reis, a primeira carta de Reis, capítulo 3, verso 21. Gildo, mais uma vez, ajuda-me colocando as passagens bíblicas nos comentários. Estamos na carta, primeira carta de Reis, capítulo 3, no seu verso 21.
Assim diz a palavra do Senhor, capítulo 3, verso 21. Levantando-se pela manhã para dar de mamar a seu filho, a meu filho, vi que estava morto, mas atentando eu para ele, à luz do dia, percebi que não era o filho que dera a luz. Ok? A última passagem seria Êxodo, capítulo 1, no seu todo. Vamos agora dar aqui início à nossa pregação. Amados do Senhor, hoje estamos a falar acerca da crise. O nosso tema da manhã de hoje é a crise. E para nós falarmos da crise, temos que colocar aqui as bases para melhor compreensão da nossa pregação. Então eu vou partir com as minhas definições da manhã de hoje. A primeira definição que eu encontrei é que as crises, ou a crise, podes meter no plural ou no singular, dá no mesmo, são momentos de ruptura. Crises são momentos de instabilidade, momentos de tensão ou de tomada de decisão, em que uma situação deixa de funcionar, em que uma situação deixa de fluir ou de seguir o seu curso ideal ou normal. E que esta situação exige de nós respostas imediatas, mas pensadas, refletidas, que exigem de nós algum posicionamento. Crises são momentos. Estes momentos podem ser momentos de instabilidade, de ruptura, de tensão, de decisão, em que uma situação deixa de funcionar ou deixa de seguir o seu curso ideal ou deixa de seguir o seu caminho normal. E face a esta situação, seremos obrigados nós de nos posicionarmos. Seremos obrigados nós de tomarmos decisões, mas decisões ou reposicionamento bem pensado, bem traçado, bem planeado, para que nós não possamos, digamos, levar esta crise ainda em proporções muito mais críticas. Devem ser decisões, reposicionamento bem pensados, porque nós devemos impor, devemos nos levantar, devemos tomar a consciência daquilo que está a acontecer e com base na realidade do que está a acontecer, devemos que nos reposicionar, tomarmos decisões pensadas e não decisões com cabeça quente. Desculpa. A segunda definição é: crises são momentos críticos. As crises são momentos críticos que revelam fragilidades. Porque a crise pode ser um momento, um acontecimento de alguma coisa que previamente nós não tivemos a capacidade de enxergar, de perceber, de ver, de entender e resolver a seu tempo. Por isso que crises também revelam fragilidades. Fragilidades que não foram corrigidas, problemas, situações, tensões, instabilidades que nós não nos colocamos na condição de resolvedores, de solucionadores, e acaba de certa forma por revelar alguma fragilidade. Mas mais do que fragilidade, se a gente trabalhar sobre essas fragilidades, na verdade, estes momentos críticos podem produzir momentos de transformação. Veja a situação que está a acontecer no Senegal, para aqueles que acompanham política.
é um momento de tensão entre duas pessoas que caminharam juntas, que caminharam de mãos dadas, abraçados, foram juntos à prisão. Duas pessoas que combateram um regime que já estava no poder e corrupto. Um sistema que tensionava, pensava, planeava um terceiro mandato. Mas essas duas pessoas, abraçadas, juntas, com a mesma visão, mesma ideia, caminharam juntas. Chegaram no poder. E como alguns sabem, para aqueles que acompanham a política, falo do Usman Sonko, que era e é o presidente do partido PASTEF. Este depois vê-se elegível para concorrer para as eleições presidenciais, no meio seu amigo, que era o Diomaye Faye. Este, por sua vez, quando chega no poder, gosta tanto do poder, ama tanto do poder, até ao ponto de querer afastar-se do partido que lhe proporcionou o poder, que lhe proporcionou a elevação, que lhe proporcionou a vitória. Então, duas pessoas que se veem em momentos de tensões, mas uma grandeza que eu vejo aqui no, digamos, o lesado Sonko, apesar deste momento de tensão, apesar deste momento de fragilidade, as suas tomadas de decisões revelam grandeza, revelam uma cabeça intelectual, revela pessoas que sabem se conter, sabem equilibrar-se em momento de fragilidade. E é desta forma que quando uma crise revela fragilidades em nós não devemos perder o foco, nós não podemos perder a nossa visão, a nossa determinação. Nós não podemos perder aquilo que nós traçamos de antemão. Nós não podemos perder a visão que nós tínhamos para chegarmos ao poder. Então, amados do Senhor, esta é a minha segunda definição. Deixa-me responder aqui rapidamente a alguém que questiona-me se o live está onde vou lhe enviar o link. Faz favor, demos só uns minutitos. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Então, a crise também pode ser pessoal. A crise pode ser social, a crise pode ser econômica, podemos estar diante de uma crise institucional e podemos estar também face a uma crise espiritual. Face a uma crise pessoal, na verdade, o homem vê-se em conflitos internos, a pessoa entra em choque, em problemas com ela mesma. Nós entramos em choques e em problemas conosco mesmos, crises de identidade, crises de compreensão, crises de maturidade, crises de compreensão, crises de crescimento, crises de muita coisa que podem fazer face da nossa vida. Crises emocionais e nós mesmos podemos também estar em crises familiares. Nós podemos nos encontrar em situações de crises familiares. Nas crises emocionais, na verdade, a pessoa não consegue se controlar. A pessoa não consegue se reter. A pessoa não consegue encontrar um equilíbrio face à tomada de decisões, face a uma situação que lhe roe o coração, uma situação que lhe tira a paz. É uma crise. Nós podemos também nos deparar em situações de crises familiares. Lutas de poder entre os irmãos. Podemos nos encontrar em crises matrimoniais. A escolha de um cônjuge, de um parceiro, de uma parceira. Podemos, sobretudo para aqueles que têm famílias alargadas, nos encontrar em guerras de poder de herança. Podemos nos encontrar em guerras de casamento. O casamento teve o seu início. A relação teve o seu início. O noivado teve o seu início. Mas de um tempo para cá, as coisas começam a caminhar não muito boa.
aí a pessoa vê-se numa crise pessoal. A segunda crise é a crise social, onde vemos comunidades e sociedades em grandes instabilidades. Por exemplo, o que está acontecendo no Irão, o que está a acontecer em vários países em guerra, houve em tempos nos Estados Unidos, o repatriamento de certas pessoas, de certas sociedades e comunidades dos Estados Unidos. Em tempos vimos aqui instabilidade no Congo, vimos instabilidade em várias coisas. E aqui na sociedade existe também instabilidade de identidade, de crescimento, mesmo aqui na nossa sociedade, na nossa Angola. Nós vemos pessoas com crise de comunidade social, mulheres a se permitirem em terem comportamentos deploráveis, homens jovens entregues à bebedeira, à prostituição, entregues à delinquência, à masturbação, a drogas, a situações que a médio ou curto prazo terá consequências drásticas sobre as suas próprias vidas. E vemos-nos também em crises econômicas, em uma situação que Angola está a ultrapassar, uma crise econômica. A inflação que nós temos, perda, escassez, a perda do poder de compra. Outra hora, quem ganhava 100 mil kwanzas, na verdade tinha $1000 no seu bolso. Hoje, $1000 é 1 milhão e pouco. Perdemos o poder a quase 200%, 150% do poder de compra perdido para os angolanos. Infelizmente, as nossas instituições, as nossas empresas não conseguem acompanhar este crescimento que, na verdade, há uma disparidade profunda que se revela na nossa economia. E temos também as crises institucionais que, na verdade, investimentos sem retorno. Temos falhas e risco e a necessidade, talvez, de reforma das nossas empresas. Desculpa. E temos a crise espiritual. A crise espiritual são momentos que o homem passa em provações. Por exemplo, que nós estamos a passar no Elohim, na igreja Elohim, estamos a ultrapassar momentos de provações. Estamos a ultrapassar momentos de complicações. Estamos a ultrapassar ou estamos numa trajetória desértica, digamos assim. Onde na espiritualidade pode haver confrontos, lutas de poder, pode haver perseguições das estrelas, pessoas que querem roubar a graça dos outros, querem servir-se da estrela, do poder, da áurea, do carisma dos outros, perseguições matrimoniais, vendem estrela, vendem vida dos filhos. Existem crises espirituais que se baseiam nas sentenças espirituais. Nós hoje podemos nos ver como pessoas livres, pessoas capazes intelectuais. Humanamente falando, não vemos nada que nos possa ou que nos pode impedir avançar, progredir. Mas a realidade é que as coisas não acontecem tal como nós queremos, ou tal como Deus prometeu, ou tal como Deus quer ver as nossas vidas. Aqui nos deparamos face a uma situação muito drástica, que é uma crise espiritual. A palavra crise, etimologicamente falando, vem do grego, que significa crises. E essa palavra também, por sua vez, vem do grego, que é crises com capa. E no grego, esta palavra está ligada a um verbo que é krino. E este verbo krino significa estes verbos em português. Significa separar. A crise significa separar. A crise significa julgar. Ou seja, fazer a escolha entre duas coisas.
julgar duas coisas, duas pessoas, duas situações ou duas realidades. Crise do grego significa também discernir. Crises no grego significa decidir ou tomar decisões. Crises no grego significa também avaliar ou distinguir entre uma coisa e outra. Então vemos-nos aqui diante de uma palavra que é muito mais rica em português. Quando nós estamos face a uma crise, talvez é o momento de separarmos as coisas, de separarmos os princípios, os conceitos. Talvez eu e o meu marido, as coisas não estão a andar bem. Há necessidade de separarmos os poderes, as tarefas e as funções. A maneira como eu olho para o casamento pode levar-me ao divórcio. Então, se há possibilidade da gente separar aquilo que traz algum dissabor, aquilo que traz algum problema, que traz alguma instabilidade na minha relação, eu vou me separar desta coisa. A crise é isto. Não é só separar-se da pessoa, mas é avaliar, é julgar, é decidir, discernir o que está na base de todo este acontecimento. O que está por detrás dessas coisas. O que está a proporcionar este fogo. O que está a acender ainda mais esta tensão. O que agrava esta situação. É este verbo kreno, que é separar, discernir, distinguir, avaliar as situações. Já avaliou o que está a perturbar a vida dos seus filhos? Já avaliou o que está a perturbar a escolaridade dos seus filhos, a educação dos seus filhos? O comportamento que os teus filhos têm revelado ultimamente? O estado da sua saúde, como é que tem estado? O teu estado financeiro ou econômico, como é que está? Será que avalias esta situação de tempo em tempo? Como é que está o teu processo de viagem? Como é que está a tua empresa? Como é que está a tua progressão de carreira? Diante dessas todas as situações, devemos nos revelar, devemos nos ver, devemos tomar a consciência que nós nos colocamos numa condição de decisor, de separador, de julgador, de avaliador, de quem que pode distinguir. Então eu posso assumir, nessa minha etimologia, que diante de uma crise, uma pessoa pode ser considerada um juiz, um advogado, um líder capaz de enxergar além daquilo que pode ser aparente ou além de uma realidade que se coloca, que se apresenta diante de nós. Amado Senhor, esta é a etimologia da palavra grega. Posso dar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo é que, por exemplo, na medicina, momento decisivo relativamente ao estado patológico de um doente. Por exemplo, o que é uma crise? Alguém pode estar doente, mas se seu estado patológico agravar-se, essa pessoa entra no processo de crise, que pode sair ou não. Então, ali os médicos vão tomar decisões com base nos sinais que este doente vai revelar, ou seu estado patológico vai revelar. Outro exemplo é, por exemplo, na economia, a inflação monetária. Vemos que o dólar, outra hora era 10 mil, 100 dólares era 10 mil kwanzas. Hoje, 100 dólares está avaliado em 110 mil kwanzas, ou 108, 110. Então, vemos-nos aqui numa situação de crise, em que, por exemplo, o ministro das Finanças ou o Ministério das Finanças deve avaliar as situações, deve discernir o momento e tomar decisões que poderá separar a população numa crise muito mais profunda. Agora, aqui a minha definição relativamente à crise. A crise são fases da vida que Deus permite coloca 2 pontos. Aqui são situações que eu encontrei
para falar da crise. Deus, em cada fase de nossas vidas, Ele vai permitindo situações, mas essas situações que vão se apresentando em nossas vidas, Deus permite para 2 pontos. Em primeiro lugar, Deus permite crises em nossas vidas para nós conhecermos a verdadeira face e a verdadeira identidade das pessoas em nossa volta. Amados do Senhor, unicamente a crise revelará quem são as pessoas em tua volta. Enquanto nós estivermos em momentos de abundância, de alegria, de felicidade, dificilmente nós conheceremos as pessoas. A felicidade chama qualquer pessoa perto de nós. Não sei por que este exemplo me vem. Se alguém for casar, não sei porquê, mas me subiu na cabeça e eu vou falar. Creio que é o Santo Espírito que me revela. Imagina que vais casar. E tu tens um colega a convidar para o teu casamento. Se este colega for casado, tu vai fazer um convite para o teu colega e não para a sua esposa. Mas sendo ele casal, terá todo o direito de trazer a sua esposa no seu casamento. Está dentro do seu direito. Porém, talvez tu não tens contato, não tens afinidade, não conheces a esposa do seu colega. Ou seja, momentos de felicidade trazem até desconhecidos nas nossas vidas. Trazem pessoas que nós nunca vemos, nunca cultuamos, nunca convivemos, nunca confraternizamos. Mas momentos de felicidade é capaz de trazer qualquer pessoa em nossas vidas. Então Deus permite essas situações para nós conhecermos, na verdade, quem são as pessoas em nossa volta. Quem está ao seu lado. Momentos de crise revelou aqueles que estavam ao lado de Jesus e que não estavam ao lado de Jesus. Jesus, preso para ser crucificado e julgado, todos os discípulos fugiram. Unicamente Pedro, que acompanhou a Messias, para onde ele foi. Mesmo assim, quando houve a necessidade de ele, digamos, confirmar a sua identidade, a sua, digamos, o seu companheirismo, a sua associação a Cristo, ele nega Jesus. Momentos de crise vai revelar quem as pessoas são. Vai revelar a identidade, vai revelar a face das pessoas que estão em nossa volta. Deus também permite momentos de crise para revelar o que as pessoas pensam a nosso respeito. Para revelar o ódio e inveja guardado no coração das pessoas em nossa volta ou na sociedade. Enquanto você não passar em momentos de crise, nos momentos de crise, você não conhecerá quem são as pessoas. Pastor, estás a dizer que temos que passar nos momentos de crise? Sim, assumo isso. Vezes temos que passar nos momentos de crise para nós conhecermos quem são as pessoas. Abrindo parênteses. Pastor, só a crise é que revela quem são as pessoas? Não. O poder também revela quem são as pessoas. A crise que eu me refiro aqui é quando nós estamos em tensão, em choque, em instabilidade. É quando uma pessoa vê-se isolada, uma pessoa vê-se abandonada, uma pessoa vê-se em momentos de criticidade, em momento crítico, momentos de complicações, e vamos ver quem vai estender a mão para ajudar esta pessoa. Quando nos vemos no momento de abandono, onde todo mundo fala mal, onde todo mundo apedreja, onde todo mundo julga, vem mesmo injuriar, difamar,
vamos conhecer quem são as pessoas que acompanham o seu líder ou não. A crise descreve melhor, explica melhor as coisas. Quando nós estamos a ultrapassar em fases, momentos ou etapas de crise, muitos dos sonhos que a gente teve, muitas das visões, das revelações, das profecias que nós tivemos, terão melhores esclarecimentos, melhores explicações. Momentos de crise nos fazem crer naquilo que Deus nos revelou. Nos fazem crer naquilo que Deus nos falou. Nos fazem acreditar que finalmente aquilo que eu vi naquele sonho, na verdade esta situação que eu estou a ultrapassar. Vezes nós somos incrédulos. Momentos de crise conseguem esclarecer melhor, iluminar melhor certos sinais que nós ignoramos, que nós não demos devida atenção, que nós não conseguimos enxergar a olho nu. E o momento da crise vai melhor descrever, vai melhor esclarecer, vai melhor explicar aquilo que de antemão nós não conseguíamos entender e perceber. Sonhos, visões, revelações, conflitos e talvez momentos de dificuldade que nós estamos a ultrapassar, quando nos depararmos ou quando nos apresentarmos dentro de uma crise, aí nós entenderemos quem eram as pessoas. O quarto ponto, a crise também revela a perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. O Jonas vê-se no momento de crise, onde lhe é confiada uma missão e ele faz de outra maneira, de uma outra forma. E Deus, para inverter o quadro, para mudar o curso da intenção de Jonas, Deus colocou uma crise diante deste homem, até realizar-se a vontade dele. Jonas teve que deparar, teve que encontrar uma crise, e só dali é que o Jonas conseguiu se alinhar, ou se realinhar, digamos assim, à vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus acabará sempre por se realizar, se concretizar. Pode não acontecer na tua vida, mas se tu escapar, se não se alinhar com a vontade perfeita de Deus, Deus é capaz de levantar outras pessoas, Deus é capaz de levantar mesmo teu filho, alguém da sua casa, para poder realizar isso. Olha, Davi teve a vontade de construir, teve o desejo de honrar, de levar, de reverenciar-se diante de Deus com a construção do templo. Era uma vontade dele, é uma vontade humana. Mas a vontade perfeita de Deus não era para ele, não era para que ele realizasse, este desejo. Deus permitiu alguém que é da sua própria linhagem, da sua própria casa, que é o Salomão, e levantou-se. A minha oração na minha de hoje é: se há uma vontade que já se escapou da sua vida, que é de Deus, que Deus realize e concretize esta vontade com os teus filhos. Que Deus te abençoe. A quinta posição, Deus permite crises para revelar os verdadeiros aliados de nossas vidas. É nos momentos de crise, no quinto ponto bom, posso falar do sexto, depois vou inverter. Ele revela os verdadeiros aliados da nossa missão. Aliados na constituição ou na construção de uma empresa. Deus revelará, ou a crise, revelará verdadeiros aliados para o teu percurso ministerial, para o teu chamado. Pessoas que vão consigo até a morte.
pessoas que vão caminhar contigo no momentos de dificuldade. A cada vez mais que Moisés subia para a montanha, para poder ouvir a Deus, havia um filho que estava sempre ao seu lado, que chamava-se Josué. Estava sempre ali à espera do seu mestre. Em momentos de dificuldade, 40 noites, 40 dias de jejum, mas ele está ali perto do seu mestre. Quando todos os outros discípulos fugiram, abandonaram o mestre, havia um que se chamava Pedro que acompanhou o seu mestre. Momentos de crise revelam quem são os nossos aliados. Pena é, na vida às vezes somos líderes, mas não conseguimos enxergar quem são os nossos verdadeiros aliados. Até podemos confiar os nossos traidores, pessoas que amanhã irão nos apunhalar, aqueles que irão nos espetar com uma faca no pescoço, ou no peito, ou pelas costas. Amados do Senhor, momentos de crise revelam os nossos verdadeiros aliados. Veja quando você esteve no momento de crise, quem te estendeu a mão? Quem estava lá incondicionalmente, independentemente do posicionamento da situação, se eras culpado ou não, se as consequências que você vivia eram escolhas que não foram feitas de uma forma planeada, que não foram tomadas de uma forma pensada, digamos assim. Mas a pessoa esteve lá, estendeu a mão, não olhou para as suas insuficiências, as suas incapacidades, a sua ingenuidade. A pessoa esteve lá para estender a mão. Mas talvez hoje vemos as coisas num outro prisma, numa outra visão, num outro ângulo. Então, mas o Senhor, preste atenção, como se diz em inglês, pay attention to the signs. Os sinais revelam, mostram-nos quem são os nossos verdadeiros aliados. E o sexto ponto é: a crise expõe o que estava escondido. Momentos de crise revelam coisas que estavam escondidas. Existem pessoas que nós devemos admitir momentos de crise com tais pessoas. Devemos nos alegrar quando uma crise se apresentar diante de nós com essas pessoas. Por quê? Porque com base nessa crise, muita coisa oculta, muita coisa escondida revelar-se-á. Muita coisa que nós não tínhamos explicação, ou talvez nós pensávamos que fossem outras pessoas a fazerem, mas são as pessoas que estavam em nossa volta. O traidor não estava longe. Deixa que eu te diga uma coisa. Na carta de Josué, entre os capítulos 6 e 7, a Bíblia me fala de um tal Acã. O povo de Israel começa os seus combates de conquistas às terras que Deus prometeu a eles. E uma das orientações que Deus estabelece para eles é que ninguém poderia se apropriar, se beneficiar das coisas dos estrangeiros ou dos inimigos. Mas este Acã, por sua vez, quando foram pelejar a conquistar uma das terras, ele apropria-se, ele beneficia-se de algumas coisas que para Deus era profanação ao princípio que estabeleceu para o seu povo. A próxima batalha, o povo perde. O povo perde e o homem de Deus, Josué, disse: Deus, não foi isso que você disse para mim. Tu disseste-me que nós seríamos vitoriosos, em nenhum momento nós perderíamos. E eu aqui quero esclarecer a uma pessoa. Talvez a sua vida esteja a passar por um momento de dificuldade, não porque as coisas, Deus deixou de trabalhar. Permita-me ligar aqui o AC, estou a sentir já calor. Talvez esses sucessos que estás a ter, talvez essas dificuldades, esse bloqueio que tens, que estás a ultrapassar, a falta da promoção, demora no documento da obtenção de visto, talvez a falta da promoção,
riqueza que não vem, trabalho que não avança, venda que não progride. É porque alguma apropriação pode ser princípio, pode ser alguma coisa que você deve renunciar. O povo de Israel perde a batalha porque havia algo infiltrado neles. O que é que está infiltrado em você? Os modus operandi, a maneira como trabalha, os seus princípios não favorecem o diabo ter uma brecha de te reclamar, de bloquear, de estagnar a sua vida. Josué, olhando, Deus disse que vou fazer uma coisa, e vou ser aqui um pouco breve. E é apontado para a casa de Acã, que ele apropriou-se das coisas dos inimigos, profanando assim a Deus. O que é que acontece, amado Senhor? Aquela casa foi completamente destruída. É o pai, o próprio Acã, esposa e filho, toda a sua casa foi destruída, aniquilada a zero. A necessidade de nossas vidas, quando as crises se fazem constantemente presentes em nossas vidas, quando o insucesso, a recusa, a rejeição torna-se o nosso aliado, a necessidade de avaliarmos, é a isso que a palavra crise está ligada. Devemos distinguir, devemos perceber onde nós estamos. As crises expõem o que estava escondido. Quando foram pelejar, Josué, Deus não lhe revelou que atenção, não lute, não combata, porque alguma coisa vai me fazer perder. Deus permitiu a crise para expor o mal que o Acã fez. Amados do Senhor, situações de dificuldade que estás a ultrapassar, talvez seja um momento que Deus te oferece para você corrigir, resolver, solucionar alguns antivalores na sua vida. E só dali tu te verás com portas abertas, com uma velocidade da luz, na concretização e na realização de certas coisas que Deus prometeu para a sua vida. O último ponto, a crise revela a maturidade e fragilidade e também revela a nossa personalidade. A crise revela o quão nós somos fragilizados, revela o quão nós somos imaturos ou maduros, revela o quão a nossa personalidade está bem construída ou não. Pessoas aqui quando estão face a uma crise, essas pessoas tendem a se aliar com os inimigos. A situação que eu falara no começo da minha explanação, que está acontecendo no Senegal. O regime que foi combatido é o mesmo regime que o presidente em poder vai se aliar. Vezes nós nos esquecemos do passado. Nós nos esquecemos tão rapidamente dos sinais. Nos esquecemos tão rapidamente das pessoas que nos traíram. Nos esquecemos tão rapidamente das pessoas que nos acolheram, que nos receberam, que nos apoiaram, que nos cobriram, que nos sustentaram para chegarmos até onde chegamos. E quando nós vemos o poder, revelamos fragilidades. Amados do Senhor, mais do que isso, Deus pode permitir crises para construir a sua maturidade, para te tornar um homem duro, rijo, maduro e equilibrado, com os pés assentes ao chão. Deus permite para construir uma personalidade equilibrada em você. Não uma personalidade bipolar. Diz A faz B, ou fala B faz C. Ou confunde A com C. Ou confunde M com W, digamos assim. Momentos de crise revelam a nossa maturidade. Há pessoas
que quando está no momento de crise não consegue se conter, não consegue se controlar, não consegue se avaliar, não consegue manter a paz e a calma. Tende a falar o seu problema a qualquer pessoa, tende a se exprimir a qualquer pessoa, e entre essas pessoas nós entregamos o ouro ao bandido. Criamos nossos próprios inimigos para nos combaterem. Amados do Senhor, ninguém, como se diz lá, ninguém está a tapoter, ninguém está a dizer nada, ninguém está a meter os bons likes, não estou a ver corações aqui. Há necessidade da gente reagir. Então, quando nós nos deparamos face a uma crise, devemos perceber uma coisa, que nos permite tais situações, para então as nossas vidas serem bem construídas. Porque se você não compreender uma coisa, Deus não te colocará numa condição de líder. Deus não te colocará numa condição de um condutor, de um guia. Não te colocará na condição de um presidente, de uma mamã pastora, de uma intercedora, de um intercedor, de um grande cantor, de um grande empreendedor. Deus não te dará coisas grandes se tu mesmo não te construires. E Deus permite essas crises em nossas vidas para que nós possamos ganhar a maturidade, ganhar a consciência, para que nós possamos perceber o quão Deus é bom. Muito obrigado para aqueles que estão a colocar aí os corações. Agora aqui, praticamente como eu digo, são 40 e tal minutos que eu me eternizei unicamente nas bases, que é tão essencial como estamos a começar hoje. Mas deixa-me aqui agora entrar um pouco mais a fundo. Em Gênesis capítulo 1, no seu verso 2, o Criador avalia a terra. E este Criador constata um vazio, ele constata uma informidade. Ou seja, em outras palavras, o teu Criador, ele está a avaliar daquilo que ele criou. E ele constatou. Deus remarca, ele nota, em que, na verdade, com base nesta avaliação e da constatação, revela-nos também 3 pontos. O primeiro ponto revelado aqui é o ponto de partida, ou um começo. O segundo ponto é o estado atual ou a realidade que se vive. E o terceiro ponto é o destino ou ponto final. Ou seja, Deus é perfeito e tudo que vem de Deus é perfeito. Então temos que aqui assumir que quando Deus criou os céus e a terra, nada estava vazio. Havia algum princípio, porque quando falamos que estava vazio, mas estava vazio de quê? Ou o que estava preenchido antes de estar vazio? Está informe por quê? Quer dizer que antes desta informidade, desta falta de forma, ou do sem forma, havia uma forma. Quer dizer que Deus está fazendo uma avaliação. Está fazendo uma distinção entre duas coisas, entre 2 estados, entre 2 fases, entre 2 momentos. Dali eu quero dizer a uma pessoa que quando nós estamos a ultrapassar em momentos de dificuldades, ou quando o problema se apresenta em nossas vidas, ou quando nós estamos a passar por condições, por crises, momentos de dificuldades, há necessidade de nos colocarmos as balizas para avaliarmos. Qual foi o meu ponto de partida? Qual ou como foi o meu início? E qual é o contexto atual? E como é que eu cheguei neste contexto atual? Será que o que estou a viver agora, será que o que estou a viver neste momento, foi aquilo que eu tracei de antemão? Foi aquilo que eu planejei no começo? Foi assim o meu pensamento no ponto de partida? Um homem pode se apresentar na sua vida para te casar, mas no momento do vosso noivado, no momento da vossa convivência, e ele constatar, avaliar situações desagradáveis e decidir te deixar, você pode dizer que este homem é um aventureiro, mas não é. Porque ele constata coisas em sua vida, na sua família, na espiritualidade, a tua maneira, a tua educação, os teus princípios, que não vão de encontro àquilo que ele viu de princípio. Porque o homem vem pela beleza, vem daquilo que brilha, vem daquilo que ele observa.
Mas deve haver uma coesão, um engrenar. Deve haver uma junção daquilo que ele viu de antemão. Por isso que eu fico muito triste, sobretudo para mulheres que Deus fez bonitas, mulheres que, quando foram criadas no seu, Deus até decretou um feriado. Mas quando a gente for conviver com tais pessoas, há muito dissabor, há muito antivalor, há muito lack of knowledge, há muita falta de princípios, de compreensão e entendimento, há muita falta de personalidade, de maturidade. Então há um ponto de partida. Talvez o teu começo não foi correto. Deus está a avaliar dois pontos diferentes, distintos. Há um começo, significa dizer que o começo estava preenchido com alguma coisa. Deus, quando te criou, mamacanga Josefina, Deus, quando te criou, te preencheu de bênção, te preencheu de elevação, de promoção, de grandeza, de estrela, de brilho. Mas ao longo do teu percurso, talvez haja alguma coisa que te desvaziou, alguma coisa que sugou, que absorveu aquilo que era teu. A sua vida não era para ser o que estamos a ver hoje, o que nós estamos a presenciar hoje. A sua vida não era para ser aquilo que nós estamos a observar hoje. Você é uma mulher que teria um lindo casamento, és uma mulher que teria um grande carro, és uma mulher que teria grandes empreendimentos, grandes empresas, grandes casas. O teu caderno de relações seria de ministros, de advogados, de deputados, de homens de negócio. Mas veja onde você se encontra agora, amado Senhor. Será que é a vontade perfeita de Deus? Será que tiveste tempo de analisar, com base na crise que estás a ultrapassar, com base nas dificuldades familiares, com base na missão do teu dossiê, no LOFI, na prefeitura, estás a analisar aquilo que tu teves de antemão? Deus te concedeu uma coisa no começo, mas o mundo da terra veio te combater, veio tirar aquilo que era seu. Deus te deu um bom casamento, Deus te deu um bom homem, mas não estamos a conseguir manter firme, construir conjuntos essa relação, esta vida, esta sociedade, esta empresa, esta família, etc, etc. Então, o próprio Deus avalia. E é aqui onde o meu coração se angustia. Que quando as pessoas se deparam em problemas, perdem o foco, perdem equilíbrio, começam a falar com qualquer um, começam a ligar qualquer pessoa, confiam suas conversas confidenciais com qualquer pessoa. Amados do Senhor, momentos de crise são momentos que devemos muito bem observar as nossas vidas. Devemos avaliar muito antes de tomarmos uma decisão, distinguir, ir a fundo dos acontecimentos. E também disse, o terceiro ponto seria o ponto de destino, o ponto final. Ou seja, se o começo foi diferente, a realidade que eu estou a viver agora pode até ser diferente daquilo do ponto de começo, mas o meu destino vai depender unicamente de mim. Adão e Eva no jardim do Éden não cumpriram aquilo que Deus lhes ordenou, aquilo que Deus estabeleceu como princípio, mas Deus garantiu que o fim não fosse tal como o mal que eles estavam a vivenciar. Que Deus te abençoe, amado Senhor. Restam-nos 15 minutos. Na avaliação de Deus, existe o próprio Espírito de Deus que pairava, ou seja, que controlava, que vigiava de modo que o mal não se propagasse, de modo que o mal não se expandisse, de modo que o mal não atingisse proporções alarmantes, não atingisse proporções críticas ou irreparáveis. Em outras palavras, assim, a presença do mal. O mal existe, o mal está ali. Porém, Deus não queria que este mal
atingisse proporções irreparáveis. Então, o espírito que pairava, tal como explico, a palavra pairar no hebraico significa comprimir, controlar, vigiar. Mas o que é que vigiava? O Espírito de Deus. Amados do Senhor, com base na avaliação que a gente faz nas nossas vidas, antes de nós tomarmos qualquer decisão, qual é o Espírito que paira sobre nós? O que é que está a vigiar sobre nós? Já estás diante de uma crise, diante de algum mal, mas ainda o diabo garante, como se diz em francês, envoûtement. Já estás diante de uma crise, já estás diante de um problema, mas ainda o espírito do diabo também está reinando no meio de ti. Quer dizer, o diabo, para realizar a sua missão em você, não só trará crise, não só trará problemas em ti, mas ele garantirá também que em tua volta haja pessoas do seu círculo, pessoas da sua natureza, da sua semente, para poder levar você, a tua vida, a sua missão, a tua casa no precipício. Amados do Senhor, Deus, sobre uma crise, garantiu a presença do Santo Espírito. Diante da tua crise, qual é o Espírito que você garante? Diante da tua crise, qual é o Espírito que domina sobre ela? Diante de problemas, o que é que paira sobre você? Quando o filho não está a ouvir, quando o casamento não está a dar, quando a relação não está a funcionar, quando o dossiê não avança, qual é o Espírito que paira sobre os seus problemas? O que é que anima teu espírito? O que é que anima a tua casa? Estive a falar com a Cátia Veloso. Uma realidade muito simples. Teve dificuldades, mas optou por procurar um homem de Deus. Quando, na verdade, muita gente, quando se depara em momentos de crise, de dificuldades, procuram quimbandeiros, procuram falsos profetas, procuram cultistas, e ainda agravam e veem suas situações ainda agravadas. Por quê? Porque vão procurar pessoas que dão, digamos, vantagem a um problema agravar-se do que resolver-se. Eu vou concluindo aqui, embora que seja só o começo da minha pregação, vou concluindo dizendo o seguinte: qual é a avaliação e a constatação que fazes na tua vida? Insisto, qual é a avaliação e a constatação que fazes da tua vida? 2. Qual é a avaliação e a constatação que tu fazes a respeito do teu lar, do teu trabalho, do teu negócio, dos teus filhos? Ponto. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: como é que foi o ponto de partida? Como foi o ponto de partida? Será que o que está a acontecer hoje é aquilo que você traçou no começo? É a maneira como você traçou a sua vida? Terceira pergunta: qual é o teu estado atual? Qual é a tua realidade atual? Vírgula. Esta realidade, este contexto, este estado está conforme o plano traçado no começo? A resposta é tua. E a última pergunta é: continuarás assim até o destino? Depois de avaliar o seu estado, do lar, do negócio, dos filhos, tudo, depois de olhar como é que foi o ponto de partida, depois de agora de saber qual é o teu estado, qual é a tua realidade neste momento, a questão é: continuarás assim até o destino? Vou concluindo aqui.
Na primeira carta de Reis, no seu capítulo 3, no seu verso 21, estamos diante de uma história de duas prostitutas, em que partilham o mesmo quarto, o mesmo teto, dormem e de noite a outra vê-se a sua filha morta, o seu filho morto, e troca com a outra. Mas a Bíblia diz que, acordando pela manhã para dar de mamar no seu filho, vê o seu filho morto, a essa que trocaram filho. Mas quando olhou bem, constatou, avaliou, fez distinção, notou que esse filho não era dele. Ou dela, desculpa. Ou seja, temos que fazer como esta mulher. Porque as nossas vidas, amados do Senhor, têm noite e têm dia. E o teu dia pode não estar no mesmo diapasão com a tua noite. E enquanto você não vencer na tua noite, jamais tu vencerás no teu dia. O dia começa de noite, não começa de dia. Mande ribrosata. O dia começa à meia-noite. O dia começa às 00. O dia começa na noite. Enquanto você não regressar no começo, no ponto de partida, no ponto de início do teu dia, o teu dia terá problema de ter sucesso. Então esta mulher observou, avaliou e viu que este filho não era dela. A realidade que tu estás a viver está contigo, nas tuas mãos, está sobre as tuas vestes, mas não é tua realidade. A falta de documento não é tua realidade. A falta de casamento não é tua realidade. A falta de visto não é tua realidade. A falta de esposo ou do esposo não é tua realidade. A falta de elevação e promoção não é tua realidade. Então a minha oração na manhã de hoje, que possa recuperar tudo aquilo que é seu em nome de Jesus Cristo. Mande ribrosuri amahanda. Aleluia. Esta mulher vê-se com um filho que não era dela. Ela teve que avaliar. Ela distinguiu, ela avaliou, observou, vi que não era meu filho e separa-se. Toma uma decisão de apresentar-se ao rei. Malaprado Soria. O rei, com toda a sabedoria que teve, faz as suas perguntas e chega à conclusão que esse filho era da outra. E todos nós sabemos, amados do Senhor, que esta mulher vê-se numa condição em que o rei queria dividir este filho ao meio para que as duas perdessem o filho. Mas como tinha o coração de mãe, tinha a dor de parto, imaginando como foi difícil fazer sair a cabeça desse filho, fazer sair a cabeça dessa filha, manter em vida. Não, mas vale ver este filho em vida nas mãos de outra mulher, nas mãos de outra mãe, do que ver morta. E quando essa mulher diz, rei, não faça isso, a outra disse, podemos lhe matar, podemos nos estragar. Oh, amados do Senhor, nós saberemos uma coisa pertence a uma pessoa ou não, na forma e na maneira como estas pessoas valorizam aquilo que têm em suas mãos. Aquilo que nós não ganhamos com suor, com dificuldade, aquilo que nós não construímos com tanta dificuldade, com pelejas, nós às vezes não valorizamos. Vou dar aqui um exemplo terra a terra. As nossas parceiras, quando nós lhes compramos telefone, às vezes o final do telefone é panela de fogo, onde está a cozinha que saca, é na mão do filho, um telefone que custa 1 milhão, 500 mil, na mão do filho. Por quê? Porque não conhece quão é difícil de comprar um telefone. Esse é o exemplo básico. Poderia dar tantos outros exemplos. Aquilo que você não ganhou, a maneira como você cuida, preserva, vigia, protege, assegura, revela quando uma coisa te pertence ou não te pertence.
Esta mulher imaginou a dor de parto, imaginou a maneira como eu comprei aquela casa, a maneira como eu comprei aquele carro, a maneira como eu cheguei na Europa, a maneira como eu resisti para não cair nas mãos dos meus inimigos. Não posso abandonar a Deus. Isso revela o quão nós. Mas houve uma coisa que eu queria te revelar aqui, e é que eu não vou terminar. O Salomão como rei, como não era Jesus, a sua sabedoria leva-lhe a querer matar o filho. Embora que o filho não foi morto, a mãe recupera o filho. Mas eu quero te assegurar na manhã de hoje, se estas mulheres se apresentassem diante de Jesus, tanto a mulher que trocou de filho, quanto a essa que tem o filho vivo, regressariam em casa as duas com os filhos vivos nas suas mãos. A minha oração na manhã de hoje, tudo aquilo que te foi recebido a força, tudo aquilo que te pertencia, tudo aquilo que era seu, que Deus te restitua nesta manhã em nome de Yoshua HaMashiach. Recupera a tua riqueza, recupera teu documento, recupera a tua elevação, recupera o dinheiro, recupera o sucesso, recupera espaço para a igreja em nome de Jesus. Maracarabasuri anderibro santa. Amados do Senhor, momentos de crise revela-nos isso. Momentos de crise revela quem são as pessoas. Não posso mais estender o tempo. Faltavam-me 15 minutos e faltam 4. Queria te abençoar, você que acompanha a pregação da manhã de hoje. Voltaremos na quarta-feira para falarmos ainda e darmos continuidade. Há muita coisa que se pode falar na crise. Que todos aqueles que abençoaram sejam abençoados, sejam abençoados. E eu queria incentivar-vos de partilhar este link. Coloquem nos vossos estados. Coloquem nos vossos grupos em que vocês estão das famílias. Partilhe com vossos parceiros. Essa mensagem é muito profunda e tremenda para abençoar as pessoas. Esse é segundo. Primeiro. Segundo, queria que nós fôssemos no nosso grupo do YouTube. Vamos lá no grupo do YouTube. Vamos nos inscrever no nosso grupo do YouTube da Igreja Elohim, para nós podermos fazer live via YouTube diretamente. Assim todo mundo vai acompanhar e teremos maior abrangência para outras comunidades, outros países. Fomos lá ver, só temos 7 subscritores. Precisamos de 50 no mínimo para que nós possamos fazer live diretamente no YouTube. Pode ser via telefone, mas diretamente no YouTube. Então pega na página da igreja, eu coloquei alguns vídeos no grupo da igreja, pega nisso, partilhe com os teus amigos, com os teus colegas. Bem-vindo, você que trabalha, faz o Yango, começa a partilhar nas suas relações, vais ver que peça pessoas para se subscrever, basta atingirmos 50, aí vamos fazer o nosso live diretamente via YouTube. Que Deus vos abençoe. Eu queria não vos deixar esse momento sem, portanto, fazer uma bênção final. Pai, obrigado por este momento tão precioso. Falaste-nos da crise. Deixa que o Espírito que acompanhou a mensagem da manhã de hoje possa impactar, iluminar, consertar a vida dos seus filhos. Repreendo toda a força contrária que não confessa seu nome, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, à frente seja guia, atrás como protetor e ao lado como amigo fiel. Assim todos nós digamos obrigado, Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe com a promessa de nos encontrarmos oportunamente. Até já.